Paciente BFN, 36 anos, gênero masculino. Chegou ao consultório odontológico apresentando dor espontânea. Opa, pode parar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vocês já estão entendendo o que eu quero dizer, né? Marca texto. Então, vamos lá. Paciente, 36 anos, gênero masculino, chegou ao consultório odontológico apresentando dor espontânea. Se ele tem dor espontânea, muito provavelmente eu estou me referindo a um processo agudo ou crônico? Agudo. Agudo. Tá legal? Então, se eu levar em consideração aqui nas alternativas, olha lá, eu não cheguei lá ainda, mas olha aqui, ó. Alternativa B, cisto periapical. O cisto é um processo crônico. Tá legal? O cisto é um processo crônico. O resto ainda eu posso considerar processos agudos. Então, eu tenho, vamos continuar aqui. Cadê a minha caneta? Tá? Então, o paciente chegou ao consultório odontológico apresentando dor espontânea localizada na região do elemento 26. Então, ele tem uma dor localizada, dor espontânea, localizada no elemento 26. E sensação de que o dente está crescido. Olha só. Sensação do dente crescido. Legal? Eu só posso colocar duas condições, duas hipóteses na minha cabeça. Quando eu tenho dor espontânea, localizada na região do dente 26 e sensação de dente crescido. Tá legal? Duas hipóteses, que a gente vai tratar logo ao seguinte. Vamos terminar de ler aqui. Ó. Ao exame clínico, observou-se que a coroa dentária apresenta restauração extensa. Não foram observadas tumefações, não foi, nem fístula do elemento dentário, ou seja, não tem edema na região e não tem fístula. O dente respondeu negativamente ao teste de vitalidade pulpar e positivamente à percussão apical, vertical. Tá legal? Então, veja bem, eu só posso ter duas condições. A periodontite apical aguda, no caso infecciosa, não é traumática, mas eu não tenho essa opção nas alternativas, tá? Ou eu tenho a opção de um abscesso. Então, eu tenho duas condições. Desculpa, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho duas condições. Eu tenho uma periodontite apical aguda ou eu tenho um abscesso. Nessas condições que ele me colocou, eu tenho ausência de vitalidade. Então, eu não tenho nenhuma pulpite. Legal? Não tenho pulpite. Eu tenho dor, sensação de dente crescido e dor espontânea. Beleza? Essas duas características de sensação de dente crescido e dor espontânea pode ser da periodontite apical aguda, caso infecciosa, como eu falei para vocês, ou pode ser do abscesso. Vamos procurar aqui, então, interpretar nas respostas. Já coloquei, já me situei. Vamos lá. Eu tenho periodontite apical aguda. Opa, pode ser uma resposta bastante viável. Vamos aguardar. Uma dica que eu dou para vocês. Mesmo que vocês tenham a certeza de que é essa, leiam as outras. Tá? Eu sempre gosto de considerar a mais correta. Tá? Por isso, leiam as outras, que pode te trazer outras informações. Pode ser aquela pegadinha, pode ser aquele detalhe na questão, no enunciado, que vai te dar a resposta mais correta. Então, para mim, a periodontite apical aguda, ela está excelente. Ela se enquadra nesse caso. Vamos lá. Cisto periapical. Não, cisto periapical é um processo crônico, tá? E cisto periapical é um diagnóstico radiográfico, tá? O cisto não é um diagnóstico clínico. Nem cisto, nem granuloma são diagnósticos clínicos. São características radiográficas, tá legal? Bom, abscesso perirradicular ou abscesso dentoalveolar agudo evoluído. Pode ser abscesso? Pode. O que mata essa questão é o evoluído. Para ser evoluído, eu tenho que ter edema. O que está escrito aqui? Não foram observadas tumefações. Olha que interessante. Então, eu não tenho edema. Então, eu só posso ter um abscesso inicial,
que se confunde com a periodontite apical aguda infecciosa, ou eu tenho ela em evolução, que é o osteoflegmão, está dentro do osso. O pulso está dentro do osso, do trabeculado. Então, eu não posso ter um abscesso evoluído. Isso aqui para mim está errado. Angina de Ludwig também é um abscesso evoluído. Para quem não conhece, a angina de Ludwig, tá? É o abscesso dentoalveolar agudo que gera edema, mas não para a região externa da face, mas para a região da orofaringe. Depende muito da inserção muscular, né? Dos músculos da face inseridos na região onde está sendo produzido essa coleção purulenta, e aí o edema pode atingir a orofaringe e pode levar o paciente ao óbito. Essa é a única situação de emergência odontológica. Não tem nenhuma outra. As outras situações são urgências. Lembra? Emergência que pode levar ao risco de morte. Mas não é edema de Ludwig, tá? E não é pericoronarite, que isso aqui é da periodontia, não tem nada a ver com o nosso dentinho 26, tá legal? Para quem não lembra, pericoronarite é aquele capuz de gengiva muito frequente nos últimos molares. Legal? Então, desenhou-se aqui a nossa situação clínica. Então, eu tenho muito claramente uma periodontite apical aguda desenhada. Legal? O controle do biofilme dental pode ser considerado o principal fator no controle da doença periodontal. Ele não está falando aqui na pergunta se é controle mecânico ou controle químico, certo? Nesse contexto, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. O controle, letra A, o controle químico do biofilme deve ser sempre a primeira escolha, devido à facilidade de técnica e custos baixos. Bom, então, assim, besteira essa letra A, né? O controle mecânico é o único que nós temos certeza que a ciência mostra, que a literatura mostra, que eu posso conseguir fazer o controle do meu biofilme supragengival, principalmente. E falar que o controle químico do biofilme deve ser a primeira escolha, isso é besteira, né? Ele é coadjuvante nessa história toda, devido à facilidade de técnica e custos baixos. Técnica, tudo bem, né? Você só vai ter que fazer o bochecho, mas custos baixos, não. Bom, então essa está fora. A desorganização mecânica do biofilme somente é conseguida através da profilaxia profissional, o que é outra besteira, né? A desorganização mecânica do biofilme é o que a gente quer com os nossos pacientes rotineiramente em casa, que ele desorganize uma vez por dia, pelo menos, o biofilme que está se formando supragengivalmente. Então, conseguida só pelo profissional, não tem nada a ver. O uso de soluções antimicrobianas, como o dicloronato de clorexidina, devem fazer parte da rotina de higiene de todos os pacientes. Não, tá? Primeiro que a gente sabe, então, que o controle químico é um coadjuvante que você pode ou não utilizar. Eu recomendaria para vocês que vocês devem estudar alguma coisa de controle químico, é principalmente clorexidina. Estudar a clorexidina no sentido da atuação antimicrobiana dela, porque ela atua sobre gram positivo, gram negativo, ela atua sobre fungo, ela atua sobre vírus, rompendo, né, a membrana, as bactérias rompendo a membrana da parede celular, a membrana citoplasmática, perdão. É uma bisguanidina, né, um composto catiônico, é uma molécula catiônica, então ela tem carga positiva, ela carrega com ela tudo que é negativo e ela se adere a coisas negativas, né, no sentido do coisas aniônicas, como o dente. Por isso ela tem alta substantividade, ela dura muito tempo, o tempo de ação dela é longo, mas ela também tem efeitos colaterais, até por causa disso, em função dela permanecer mais tempo na boca. Então a substantividade é aquela característica da substância química ser adsorvida, né? Não absorvida, mas sim adsorvida, ela ficar sobre a superfície
de tecidos moles e duros e ser liberada ao longo do tempo. Isso é a substantividade. A clorexidina é o único composto que realmente tem boa substantividade. Outros compostos, como os óleos essenciais, leia-se Listerine, o CPC, o cloreto de cetilperidínio, leia-se Cepacol, apesar do CPC hoje estar largamente utilizado em muitas formulações, os íons metálicos, que são usados, por exemplo, pelo cloreto de zinco, citrato de zinco, que são usados, por exemplo, pelo Plax e outros, eles são antimicrobianos que não têm substantividade. O único que tem substantividade é a clorexidina. Então, a clorexidina, ela é muito solicitada nos concursos. Eu vou passar para vocês depois, eu fiz um resuminho com toxicidade, substantividade, o grupo a qual eles pertencem, e eu vou passar para vocês, ok? Para já resumido, mastigado, para que vocês possam dar uma olhada. Mas normalmente as perguntas vão em cima da clorexidina, tá? Adriana, melhorar a retração, você fez uma pergunta aqui, só parando aqui um pouquinho a pergunta, agora que eu vi a sua solicitação aqui, não existe técnica para melhorar retração. Aquela técnica, muitos falam, olha, você faz a técnica de varredura, né, faz o rolling stroke, que você vai jogar a gengiva para baixo, isso não existe, isso não funciona, né? Melhorar a retração, se é o caso, é por meio de técnica cirúrgica. O que você pode, com a técnica de higienização, não piorar, não traumatizar aquela região. Então, você não indicar a técnica de Bess. Por exemplo, você pode indicar a técnica de Stillman, modificado, já que tem uma varredura, ela não é tão agressiva à área cervical, tá? Bom, aí, então ele fala que o uso de soluções antimicrobianas como o digluconato de clorexidina devem fazer parte da rotina de higiene de todos os pacientes? Não, né, de maneira nenhuma. Ela é indicada para alguns pacientes, para algumas situações pós-operatórios, durante o nosso tratamento ativo de raspagem, se indica aí cerca de 14 dias a utilização da clorexidina durante as nossas raspagens. Enfim, são pacientes especiais, mas não para todos os pacientes. E a letra D, o uso diário do fio dental é um importante meio de controle mecânico do biofilme, ok, devendo ser recomendado a todos os pacientes, ok. Por quê? Porque a limpeza interproximal ela é feita pelo fio, a limpeza das faces livres pela escova. Eu preciso dos dois, a escova não tem uma atuação tão adequada quanto o fio, em áreas interproximais. Então, é uma associação. Então, eu preciso, sim, do fio dental para todos os pacientes, o que é, né, vamos abrir, falar a verdade, é um grande desafio em relação ao tratamento periodontal, que é conseguir fazer com que os pacientes abracem procedimentos, né, de controle de biofilme, controle mecânico, ou seja, que ele consiga fazer a higienização da maneira com que a gente gostaria, principalmente aqueles pacientes que são mais suscetíveis à doença periodontal e que necessitam índices de placa bastante baixos. Logicamente, quando você consegue motivar um paciente a abraçar um programa de higienização, ele automaticamente vai fazer parte do outro pilar do tratamento periodontal, que é a manutenção, a terapia periodontal de suporte. Então, eu tenho, dentro da terapêutica periodontal, orientação de higiene bucal, o primeiro tripé, a desintoxicação do cemento, ou seja, a raspagem, o segundo, e o terceiro, a terapia periodontal de suporte. Se um desses pezinhos aqui não forem respeitados, esse tripé de sustentação da terapia periodontal, você não consegue bons resultados ao longo do tempo. Então, teu paciente, você precisa passar a orientação de higiene bucal adequada para o seu paciente,
Depois fazer toda a desintoxicação do cemento. Hoje em dia não se é aceito a questão de se fazer raspagem a céu aberto, né? Ou seja, fazer cirurgia para fazer raspagem. Não é que você não possa, só que você vai sequelar seu paciente. O paciente vai perder papila, coisas que são inaceitáveis hoje em dia. Então, as raspagens não são feitas a céu aberto. Os instrumentais periodontais hoje são muito mais delicados, curetas Grace, Mini 5, tudo mais conservador, mais delicado, e depois, por fim, um programa adequado de terapia periodontal de suporte, onde o seu paciente vai frequentar o seu consultório, alguns a cada 4 meses, outro a cada 6 meses, outro a cada 1 ano, cada paciente tem a sua realidade, tá? Mas o tripé aí tem que ser respeitado, senão você não vai ter sucesso no tratamento periodontal, com certeza. E o maior desafio não é a raspagem, porque a raspagem você vai treinar, repete, um dia você fica bom, só depende de você. O maior desafio, com certeza, é a questão da orientação de higiene bucal. Eu, por exemplo, no consultório, faço uma sessão de praticamente 1 hora para tentar começar, né, a fazer com que esse paciente se motive a aderir a esse programa de higienização. Quando ele consegue, quando ele abraça a causa, tudo fica mais fácil depois. E ele vai participar da terapia periodontal de suporte, inclusive ele vai cobrar essa terapia periodontal de suporte, ou seja, se você não chamá-lo, ele vai ficar bravo. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, o uso diário do fio dental é um importante meio de controle mecânico do biofilme. Para responder às 3 próximas questões, considere as informações abaixo. Sempre a dica da professora Carol, que outros professores também devem falar para vocês, tenham sempre uma canetinha no meio da prova, um lápis, alguma coisa para rabiscar a folha de resposta. Pode rabiscar à vontade, porque às vezes vem, assinale correta, nisso vem uma incorreta, mas o seu cérebro já está programado para procurar a correta, e aí isso pode causar confundimento, ou então dados importantes de enunciado, grifa, rabisca, pinta, né? Que é para você não se perder. Às vezes a gente cansa, vai lá para frente, vai responder a parte de português, a parte de saúde pública, e volta para a questão, então é importante que vocês não se percam. Então, aqui é um enunciado que serve para 3 questões. Então, paciente YVM, de 14 anos, gênero masculino, chegou ao consultório odontológico apresentando grande quantidade de biofilme visível. Se tem grande quantidade de biofilme visível, a gente já sabe que é um paciente de alto risco para cárie, tá? Muito biofilme já é paciente de alto risco. Após a profilaxia profissional e secagem, o cirurgião dentista observou a presença de manchas brancas na região cervical, então a área de acúmulo de biofilme, dos dentes 16, 15, 25 e 26. As manchas apresentavam um aspecto bastante opaco, olha lá, era mancha branca com aspecto opaco, e tinham textura rugosa, a sondagem com sonda RU, né, que é aquela da Organização Mundial de Saúde, porque se tivesse só com sonda eu ia infartar aqui, porque não pode sondar mancha branca jamais, né, com ponta, com explorador com ponta, senão você faz uma iatrogenia. Porém, sem a presença de cavitação. Então, ele deu todos os dados. O paciente é de alto risco a cárie, com bastante biofilme, estava cheio de mancha branca, as manchas eram opacas e rugosas, né? E não tinha presença de cavitação, ou seja, não tinha dentina exposta. E aí ele vai fazer 3 perguntas para vocês. Primeira questão: assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais apropriado para a situação apresentada pelo jovem. O que ele tinha? A questão já disse tudo, né? A gente volta aqui, ó, mancha branca, opaca e rugosa. O que é isso? É uma lesão de mancha branca ativa. Então a gente já, de cara, já responde rapidamente essa questão. Por que não é AB? Porque AB diz lesão ativa com cavidade. Ele deixou claro aqui na questão que não tinha cavitação. Então, com cavidade em dentina, já não é. A gente já pode riscar aqui. Lesão de mancha branca inativa. Não, porque é opaca e rugosa. A inativa é lisa e brilhante. Também não é. Lesão cervical não cariosa. Olha só, paciente de alto risco, cheio de biofilme, é cárie sim.
Não é a D. Lesão inativa com cavidade dentina. Não, ele acabou de falar que não tinha cavidade, ele mesmo disse no enunciado. Então, ó, uma questão simplesinha que é a alternativa A. Questão 2. O aspecto daquele mesmo enunciado, tá? O aspecto branco opaco observado após a secagem com ar resulta da diferença de refração de luz entre o esmalte sadio e o esmalte alterado. Após secagem da mancha branca, a água que se encontra nas porosidades da lesão é substituída por ar. Então, você tem uma mancha porosa, como se fosse uma esponja, né? Ainda mais quando você seca e coloca ar ali dentro, você muda o quê? O índice de refração, tá? Então, o índice de refração, ele é menor, né? Do que o índice de refração do ar, ele é menor que da água, por isso que se torna ainda mais visível. Então, ele quer saber, né? Entre as alternativas. Após a secagem de mancha branca, a água que se encontra nas porosidades das lesões é substituída pelo ar, cujo índice de refração, como eu falei para vocês, ele é menor do que o da água, né? Então, ele é menor do que da água, correto. É maior do que da água? Não. É igual da água? Não. Se fosse igual, não mudava nada. É maior do que da água? Não. Aí ficam essas duas, A e E. Tornando as lesões de esmalte menos visíveis. Fica o quê? Mais visível, por isso que a gente seca. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Então, o índice de refração do ar, ele é menor do que da água. Logo, quando você seca bem, substitui, né, a água por ar, onde já era poroso, fica mais visível, né? Quando a mancha branca é visível a olho nu, é que o negócio já está muito feio, porque já está muito desmineralizada. No início, você precisa secar um pouco para poder enxergar. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 3, que é a última questão daquele mesmo enunciado. De acordo com as evidências científicas atuais da dentística restauradora, assinale a alternativa que apresenta a conduta clínica mais apropriada. Então, paciente de alto risco à cárie, que ele não tem cavitação. Qual é o tratamento indicado? É restauração com resina? Não, porque ele não tem cavitação. Como é que você vai restaurar um dente que nem tem cavitação? É o ERT? Também não, ele não tem cavidade, não tem dentina exposta. Faceta de resina? Também não. Como é que você vai fazer resina no paciente de alto risco à cárie? Selante dentário? Também não é, está em esmalte. Remineralização da mancha branca e polimento? Sim, e essa remineralização de preferência acompanhada com a educação do paciente. Então, a alternativa correta é a alternativa E.